Boa tarde, galera! Antes de mais nada, aí, agradecer aí todos os inscritos do canal Desmontando o Mito. Galera, eu vou tentar ser o mais breve possível, porque esse vídeo que eu estou fazendo, na verdade, aqui, é só para dar uma resposta. Tem uma pessoa, ele nem inscrito do canal ele é, né? São esses cristãos, né? Que eles ficam lá, né? Vendo conteúdos ateus, não sei nem por que eles veem esses conteúdos ateus, né? Mas enfim. Eles vão lá pesquisar, porque eles também, né? Na verdade, eles também não acreditam em merda nenhuma dessas hipocrisias aí religiosas, mas é aquele negócio da aposta de Pascal, né? Que tanto eles vivem, né? Entre saber que é mentira, mas é melhor acreditar e blá blá blá. Enfim, aí sempre vem uns personagens desse aí, com suas falácias e suas desonestidades, né? Então essa pessoa aqui, chamada Augustus Ferrari, ele foi no último vídeo que eu fiz, que fala, que eu abordo ali a questão da qual o personagem Jesus, né, ele próprio chama o Pedro, né, de pedra de tropeço, chama Pedro de Satanás e dá ao próprio Pedro as chaves do céu. Em relação a esse vídeo, a esse Augustus Ferrari, se vocês quiserem, né, vocês podem até ver lá, pesquisar lá nos comentários, vocês vão ver lá um tal de Augustus Ferrari. Eu tive, cara, a paciência de colocar aqui só para expor para vocês todas as falácias no comentário podre e desonesto dele. Então eu vou fazer a leitura aqui do comentário dele e vou estar abordando por que ele é falacioso, como todo cristão é falacioso. E é legal porque ele deixa bem claro o que é o cristão de verdade. Primeiro eles começam até a ser educados, né? Tanto é que ele começa assim, ó, boa tarde. Aí depois ele me chama de desonesto intelectual. Então tu vê como que é coisa de cristão mesmo, né? Primeiro ele finge ser bonzinho, educado, boa tarde. Depois ele começa a já mostrar as garrinhas dele, mostrar quem realmente eles são mesmo de verdade. Então olha só, né? Então esse Augusto Ferrari, ele começa o seu comentário falacioso assim, ó. Boa tarde, o senhor trouxe umas questões bastante importantes. Aí ele começa assim, né? Com fingimento, né? Obviamente, isso ele está fingindo, né? Aí ele começa com as falácias, né? Olha só, no caso de Pedro, no livro de Mateus, o Senhor inverteu os acontecimentos. Todos os relatos da Bíblia são descritos cronologicamente. Olha só. Então ele afirma categoricamente que todos os relatos da Bíblia, eles são descritos de uma forma cronológica. E cara, e sem brincadeira, eu adorei ele ter falado isso. Porque quando ele faz isso aí, ele vai contra o próprio livro que ele diz ser a verdade absoluta. Por quê? Porque quando a gente vai lá no capítulo 45 do livro de Isaías, lá no versículo, se eu não me engano, no versículo 17, inclusive eu vou fazer um vídeo abordando isso que eu vou falar agora, tá? Lá no capítulo 45 de Isaías, no versículo 17, Deus faz uma promessa para o povo de Israel que a partir daquele momento, tá lá, 45, versículo 17 de Isaías, Israel jamais iria ser humilhado. E se a Bíblia segue uma linha cronológica, né? Após o versículo 17, o que deveria acontecer? Israel jamais poderia ser humilhado, né? O problema é que isso não acontece. Já que a Bíblia segue uma ordem cronológica, como Augusto Ferrari aqui disse, né? Quando você vai lá no livro de Jeremias já, né, que cronologicamente é depois de Isaías, cara, Israel de novo é humilhado. Então aí o tal de Augusto Ferrari, ele vai ter que engolir o que ele disse, porque ele vai ter um problema agora. Porque se a Bíblia segue uma ordem cronológica e um Deus que se julga onisciente e um Deus que se julga que não mente, se ele diz num capítulo anterior que Israel jamais vai ser humilhado, como que no capítulo posterior, que no caso, estou seguindo uma ordem cronológica, igual disse aqui o Augusto Ferrari, como que depois o próprio povo dele é humilhado de novo? Aí a gente vai ter dois problemas. Ou esse Deus realmente é mentiroso, porque ele fala uma coisa e não cumpre, ou então ele não é onisciente, né? Porque se ele fosse onisciente, ele iria saber que cronologicamente, em Jeremias, né, o povo de Israel ia ser humilhado de novo, né? Então nós temos um problema aí, né, Augusto Ferrari? E aí, como é que você vai explicar para mim lá a passagem de Isaías 45, versículo 17? É o teu Deus que você fala que não cai em contradição, é o Deus que você fala que não mente, é o Deus que você fala aí que é onisciente. Ele está dando a palavra dele ali.
que Israel jamais vai ser humilhado de novo. E cronologicamente, assim como você disse, né, no capítulo posterior, ou seja, eu estou seguindo uma ordem cronológica, depois que Yahvé diz que Israel jamais vai ser humilhado, ele continua sendo humilhado de novo. E aí, Augusto Ferraris, o seu Deus, ele é mentiroso ou ele não é onisciente? E aí, ele promete coisas que ele não cumpre depois? Complicado, né, Augusto Ferrari? Então aqui eu vou mostrar para vocês o que ele disse aqui, né? Depois disso aqui ele fala o seguinte: quando Pedro nega Jesus, isso se deu entre a sua crucificação e a sua ressurreição. Olha o somebody love, se liga. Mas quando Pedro teve contato com Jesus após a ressurreição, ele nunca mais o negou. E o pior, foi crucificado por isso, por pregar o evangelho, onde foi morto pelos romanos. Porra, mas aí não tem nada a ver com uma coisa que, ele se arrependeu. Isso não é arrependimento. Por quê? Porque no caso aqui, ele exigiu provas. Ele exigiu provas. Cara, obviamente, eu vou chegar, eu vou negar o nome de um cara, até porque ele não me provou que era Deus, por que eu vou ficar ali, né, puxando o saco dele? Aí depois ele mesmo, olha só, é o próprio cristão que está afirmando, categoricamente, que depois da ressurreição, né, depois da ressurreição, ele disse que não, mas depois que Pedro viu mesmo que Jesus tinha ressuscitado, aí ele se arrependeu. Pô, aí é fácil, né, meu amigo? Mas isso não é ter fé, isso é ter provas, né? Porra, é isso que a gente está exigindo. Todo ateu exige prova. Só que quando a gente exige prova, vocês falam que a gente não pode exigir prova. Não pode exigir prova. Tem que ser pela fé. Mas agora aqui tu está afirmando categoricamente aqui que quando Pedro aqui negou lá Jesus, é porque ele não tinha fé. Só depois da ressurreição é que ele falou, opa, realmente, ele é Deus, ele ressuscitou. Então, isso não é fé. Isso é prova. Então, porra, como é que um suposto Deus, se fosse justiça, ia dar na mesma balança a mesma situação para mim e para Pedro? Porque tu mesmo está afirmando, então, que Pedro teve a prova de que Jesus era Deus. Então, ele não tem mais fé. Né? Segundo a mitologia, aqui ele está ciente. Isso não é fé. Isso é saber, isso é conhecimento. Então, é fácil. Eu também, se eu vivesse naquela época lá, e essa fantasia toda fosse realidade, e se tal Jesus tivesse realmente ali aparecido para mim depois de morto, eu não ia ter fé nele, eu ia saber. Então, obviamente, ele não ia poder me julgar como vai julgar as outras pessoas que vão vir futuramente. É injusto, porque para umas ele está dando as provas, e para as outras ele não está dando prova, e ele vai jogar todas por igual? Não pode, isso aí é idiotice da tua parte. E continuando, né, o Augusto ainda continua falando o seguinte, galera, ó. Quando o Senhor afirma que Jesus lhe daria as chaves dos céus, foi anterior à sua crucificação. Cara, se tu fala isso, piora mais ainda. Quando você diz que foi anterior, piora mais a situação. Por quê? Porque você está lidando com um suposto Deus. E se ele é Deus, ele é onisciente. Se ele é onisciente, ele deveria saber antecipadamente que ele não deveria dar as chaves aos céus para Pedro nenhum, porque ele já saberia antecipadamente que futuramente ele ia chamar o próprio Pedro de Satanás e de pedra de tropeço. Então, quando você quer vir com essas falácias, não, mas tem que ver que ele falou isso aí anteriormente, cara, tu tá ainda prejudicando mais ainda a tua crença, cara. Porque tu tá falando assim, porra, Jesus realmente não é onisciente, cara. Se ele fosse onisciente, ele não ia falar isso. Porque ele deveria saber depois que Pedro ia ser considerado por ele mesmo pedra de tropeço e Satanás. Depois ele continua falando o seguinte: quando também falas que Pedro foi chamado de Satanás, isso apenas se refere ao seu pensamento materialista. Na verdade, Pedro era um entre os apóstolos que tinha a necessidade, olha o que ele vai falar agora, hein? Pedro tinha a necessidade, a comprovação ou evidências de sua divindade e suas promessas sobre a vida futura. Olha só o que ele está falando, então, que os apóstolos, né, e Pedro estava incluindo nele, os apóstolos tinham a necessidade e a comprovação ou evidências da divindade de Jesus. Ou seja, quando é para os apóstolos, eles falam que não, é normal, é correto, sim, não, eles tinham que ter certeza, eles tinham que ter provas que Jesus era Deus. E aí, quando a gente quer essas provas, eles são contra a gente. Vocês estão entendendo a hipocrisia desses cristãos? Quando chega lá um ateu e fala assim, cara, eu quero evidência, cara. Se Thor existe, Thor tem que dar uma evidência. Se Brahma existe, Brahma tem que me dar uma evidência.
Se Horus existe, Horus tem que me dar uma evidência. Se Jeová existe, tem que me dar uma evidência. Qualquer Deus aí criado pela humanidade, se ele existe, ele tem que dar uma evidência. Aqui eles falam, não, tu é errado em pedir evidência, não, é pela fé, tem que ser pela fé. Mas quando é para os apóstolos, ele mesmo fala, não, mas eles estavam certos sim. Ó. Pedro, entre os apóstolos, que tinha necessidade, a comprovação ou evidências de sua divindade e suas promessas sobre a vida futura, ou seja, sobre o paraíso. Né? O próprio Jesus tinha dito que Pedro o negaria mais adiante. Você está entendendo a hipocrisia como é que é agora? Quando é os apóstolos, é legalzinho, é bonitinho sim, eles não crerem assim à toa. Eles têm que ter evidências mesmo, mas a gente não pode ter evidência, né, o hipócrita? A gente não deve ter evidência, né? Tô ligado como vocês são. Aí continuando aqui, né? Aí esse tal de Augusto Ferrari ainda fala isso aqui, ó. Então, Pedro, após a ressurreição de Jesus, tem vivido o resto de sua vida pregando o evangelho, que demonstra, olha o que está demonstrando, que demonstra que houve arrependimento. Não, imbecil, não houve arrependimento. Tu mesmo falou aqui que ele teve prova. Então isso não é arrependimento. Cara, segundo você mesmo, Jesus provou para o tal de Pedro aqui que ressuscitou. Então, Pedro não se arrependeu. Pedro teve simplesmente evidência. Quando você mostra evidência para uma pessoa, ele agora não está acreditando em Jesus. Ele não está pregando o evangelho aqui acreditando em Jesus. Porque segundo a mitologia aqui, você mesmo está falando, não, Jesus foi lá e provou mesmo que ressuscitou. Então, ele só está agora pregando o evangelho porque agora ele não tem mais para onde correr. Agora ele pensou, caralho, puta que pariu, esse cara é Deus mesmo. Puta merda, cara, se eu não pregar o evangelho aqui, eu tô fudido, eu vou pro inferno. Tu tá entendendo como que é a situação? Então aqui não é arrependimento nenhum, cara. Não é arrependimento, cara. Acorda pra vida. Ele tá provando. Então ele se ligou, opa. Então aqui ele não tá arrependido. Segundo aqui você, Pedro tá preocupado com ele mesmo. É sempre o eu. No final disso tudo aqui, é sempre o eu que importa. Ele tá pensando, caralho, aí o cara provou pra mim, o cara ressuscitou, agora tá me provando que ele é Deus mesmo. Puta merda, cara, se eu não pregar o evangelho agora, eu tô fodido. Porque, é sempre o eu, cara. O cristianismo é a coisa mais mesquinha que existe no mundo. Porque é sempre o eu. É sempre eu. Eu quero me dar bem. Então eu vou pegar o pau desse Deus, vou enfiar na minha boca, vou fazer até a úvula, se ele quiser. Porque, cara, eu quero ser salvo. Não é assim que vocês falam? Porque Deus deu a vida, Deus pode tudo. Então, se Deus também quiser comer teu toba, tu vai dar. Porque, supostamente, você fala que foi o próprio Deus que criou teu toba, né? Então, o teu toba é dele, é isso? Por favor, né, cristão? Larga de ser desonesto, né, o mesquinho, o salafrário. Aí, continuando aqui a hipocrisia do tal de Augustus Ferrari, né? Se o Senhor não acredita em arrependimento, isso é outra coisa. Olha só aqui, ó. Em arrependimento, eu acredito. Lógico que eu acredito em arrependimento. Quantas vezes eu já me arrependi na vida, né? Qual a pessoa que nunca se arrependeu na vida? Mas a gente se arrepende por coisas reais. Agora, você dizer que Pedro se arrependeu depois de Jesus ter provado para ele que era Deus, isso não é arrependimento, cara. Se você está provando, ele não está arrependido de nada. Ele está com o cu na mão agora. Ele, caralho, agora fudeu, agora caiu a casa, velho. Puta, eu tava duvidando do cara, puta, agora o cara me provou que é Deus mesmo, agora fudeu. Agora eu vou ter que pregar esse evangelho, é isso não, mano, o cara vai me mandar pro inferno. Porque segundo a mesma mitologia, esse deusinho aqui não tem esse negócio de ser bonzinho não. Tá escrito lá, mano, quem não é comigo, quem é contra mim, quem não é por mim é contra mim, cara. E quem não me adorar vai sofrer eternamente. Então é sempre o eu, tipo, eu não quero sofrer eternamente, eu vou ter que puxar o saco desse Deus. É isso aí, cara, cristianismo é isso, cara. Aí ele continua aqui, né? O Senhor dá a entender que Pedro nega Jesus e ainda ganha as chaves dos céus. E não é bem assim. Não, é bem assim sim, tá escrito, cara. Não tem como. Tá lá, tá escrito. Não é eu. Aí ele chega, aí depois que ele começa com boa tarde lá pra mim no início, agora ele vem. Isso é desonestidade intelectual. Ele me chama de desonesto intelectual. Mas olha só, galera, o que ele continua fazendo aqui, ó. Sobre o livro dos reis, o Senhor tenta reforçar que Deus mente. Mas o que o Senhor tem é apenas... Olha o que ele fala que eu tenho aqui na escrita. O que o Senhor tem é apenas uma visão de Micaías, ou seja, uma visão subjetiva a respeito do que Deus faz ou disse. Ou seja, quando Micaías agora está falando que esse Deus aqui manda espíritos mentirosos, nesse contexto agora ele vai falar que isso aí
É só uma visão subjetiva de Micaías. Olha como ele é mentiroso, cara. Se ele mesmo acredita que toda a Bíblia é inspirada por Deus, meu amigo. Se toda a Bíblia é inspirada por Deus e você crê nisso, eu sei que você crê nisso, então você tem que também crer que nessa parte aqui, Micaías também estava sim inspirado por Deus quando afirmou categoricamente que Deus usa de mentiras para sim assassinar o rei Acabe. Ou agora você vai falar que não é toda a Bíblia agora, que é inspirada por Deus? É só os versículos que você quer, né, seu safado, hipócrita? Os versículos que você quer, aí foram inspirados por Deus. Os versículos que você não quer, não foram inspirados por Deus, não, né? Isso aí foi só a visão de Micaías. Não, só nessa parte, ele, olha só que coisa, bem nessa parte aí, rapaz, ó, ele não estava inspirado por Deus. Tô ligado como vocês são, cara. Não existe um cristão honesto. Galera, escuta o que eu vou falar. Não existe um cristão honesto, cara. E eu aqui não estou sendo arrogante, porque olha só, cara, olha como esses caras são desonestos, cara, ao ponto de afirmarem tanta idiotice. E ele continua aqui, né? Aí ele continua o seguinte, ó, o rei Acabe morreu por uma flechada. E o texto não confirma se sua morte foi por conta de mentiras proferidas de profetas. Como não, cara? Tá aqui. Qualquer pessoa vai lá no livro de Reis. Eu vou abrir aqui o livro de Reis aqui. Olha só o que o livro de Reis aqui tá falando para ele. E ele é mentiroso. Ou seja, ele mente para continuar acreditando nessa merda dessa mitologia. Olha lá, livro de Reis, capítulo 22, eu vou direto lá no versículo 22, olha o que está escrito aqui. E Deus perguntou, cara, aqui o profeta está até falando que Deus perguntou e tudo, e ele está falando que isso aqui é achismo pessoal do profeta. E Deus perguntou, como? E o Espírito respondeu, eu irei e farei com que todos os profetas de Acabe digam mentiras. Então Deus ordenou, Deus está ordenando, vá e engane Acabe. Você conseguirá. E Micaías terminou dizendo a Acabe, o Senhor está vendo agora que Deus fez que todos esses profetas mentissem? O próprio profeta Micaías está falando que Deus fez com que todos os profetas mentissem, cara. E quando o rei Acabe aqui ele morre, não importa se foi flechada, não importa se ele morreu com uma espada, o que levou ele até a luta foi as mentiras do profeta, cara. A Bíblia está relatando, o livro de Reis está relatando isso aqui. Então Deus vai lá, manda todos aqueles profetas falarem para o rei Acabe, para ele ir sim para a guerra, que ele ia ganhar a guerra. E a própria Bíblia está falando que é o próprio Deus que está falando para esses profetas falarem isso para ele. Para induzirem ele para ir para a guerra, para morrer lá na guerra. Se foi por flechada, se foi por espada, isso não interessa. Porque o que levou à morte aqui, o rei Acabe, foi justamente ter acreditado nos profetas que mentiram para eles. Profetas esses que, segundo a Bíblia, foi o próprio Deus que ordenou que eles mentissem para o rei Acabe. Cara, não tem como sair disso, cara. Não tem como você sair disso, cara. Você só mostra o desonesto que todo cristão tem que ser no que tange defender a mitologia judaica cristã. E ele continua aqui fazendo o seguinte, como você pode acreditar nos relatos da Bíblia e acreditar que Micaías teve uma visão genuína de Deus? Cara, eu não acredito na Bíblia nenhuma. Eu estou colocando aqui, eu estou relatando a narração da Bíblia. Eu não acredito na narrativa da Bíblia toda por causa disso, rapaz. Aprenda uma coisa, põe uma coisa na tua cabeça. Eu não estou aqui crendo que isso aconteceu. Isso de fato nunca aconteceu. O que a própria Bíblia está me mostrando, está me provando categoricamente é que caso esse Deus existisse, ele ia ser mentiroso. Porque a própria Bíblia narra que ele mente, cara. Cara, tu não consegue entender isso, cara? Aí ele continua aqui, ó. Ser crente não é fazer uma leitura literal dos textos, como você está fazendo agora. Cara, ser crente realmente não é isso. Ser crente é ser assim que nem você, ó. Ser crente é ser desonesto. Porque o que é passagem literal para vocês é o que vocês decidem que é. É vocês mesmos que escolhem. Vocês não levam isso aqui também ao pé da letra. Quando manda dar outra face, vocês não dão. Aí essa parte não é literal. Não é verdade? Então não é literal a parte que fala que Jesus ressuscitou. Mas por que vocês acham bem essa parte literal? Porque é vocês mesmos. Pô, essa parte aqui eu gostei. Essa parte aqui é legal. Essa parte eu vou falar que é literal. Ah, essa outra parte aqui eu não gostei. Ah, porra, manda eu vender tudo que eu tenho e dar aos pobres? Ah, não, eu não vou fazer isso não. E como eu não vou fazer, eu vou falar, eu vou colocar na minha cabecinha,
né? Já que eu sou hipócrita e desonesto, é fácil fazer isso. Eu vou colocar na minha cabecinha que bem essa parte que manda eu dar o meu dinheiro, eu vou falar que essa parte não é literal, eu vou falar que essa parte era só, né, pra época, pra aquela época, não é pros dias atuais. Eu vou inventar qualquer merda, porque eu sou desonesto, eu sou hipócrita, e todo cristão tem que ser desonesto e hipócrita mesmo, então eu vou falar qualquer merda aqui. Não é assim? Tô ligado que é assim, ô meu amigo. Eu tô ligado como tu é. O Augusto Ferrari, né? Você não é diferente de nenhum outro cristão, não, cara. Você é igualzinho qualquer cristão que eu conheço, cara. E detalhe, quando você fala isso pra mim, sabe? Tudo isso aqui que tu tá falando pra mim, ó, é contra o que o próprio livro de Coríntios, capítulo 4, versículo 6, afirma categoricamente. Não ir além do que está escrito. E você sempre faz isso. Você sempre vai além do que está escrito. Porque quando está escrito lá, não, Micaías está falando aqui, ó, foi Deus que realmente mandou os profetas mentirem para cá, tu vai além do que está escrito. Ou seja, o que está escrito para tu aqui é merda. Não, agora essa parte eu não aceito. Agora essa parte eu vou ter que criar uma desculpa aqui, fazer um malabarismo hermenêutico aqui para tentar falar que não é bem assim, bem nessa parte aí agora. Micaías não estava inspirado por Deus, não. Ele só estava falando o achismo pessoal dele, pau. Tô ligado como vocês são, cara. Quer enganar quem aqui, meu amigo? Pô. Sobre Satanás, aí ele continua, né? Sobre Satanás não falar mentiras na Bíblia, como eu tenho dito antes, a palavra Satanás não diz respeito à personificação do mal, mas também se refere ao comportamento de contestação com as coisas divinas. Então Satanás não é autor de nenhum livro, ou tem usado profeta para falar em seu nome. Olha só, olha onde ele quer chegar, ó. Ou seja, então ele mesmo está admitindo que não existe na Bíblia nenhum registro de Satanás mentindo. Ele tá aqui apoiando isso. Só que aí ele fala o seguinte, então Satanás não é o autor de nenhum livro, ou tem usado profeta para falar em seu nome. Olha só. Então aqui ele está falando que Satanás não está usando profeta nenhum para falar em seu nome. Só que quando ele chega lá em Micaías e fala que aquela parte lá é achismo pessoal, né, de Micaías, por que ele não fala, não, mas já nessa parte aí é Deus que está usando os profetas assim para falar em seu nome. Tu vê que o bagulho é tipo assim, cara, eles não são honestos. Eles sempre vão criar uma desculpa esfarrapada para proteger a crença deles. Aí Satanás não tem voz na Bíblia para dizer mentiras ou verdades. Como assim não? Toda parte que está falando sobre Satanás ali, ó, toda parte ali, ó, quando há um diálogo ali, e supostamente na Bíblia, esse diálogo, essa narrativa é o próprio Satanás falando, em nenhuma parte da Bíblia ele mente, cara. É isso que vocês ficam fodidos da vida, porque vocês podem rastrear a Bíblia de cabo a rabo e vocês nunca vão ver o tal de Satanás falando uma mentira na Bíblia aqui. Vocês ficam fodidos com isso. Porque o Deus de vocês sim aqui fala mentira pra caralho na Bíblia. E ainda manda espíritos mentirosos lá enganar um rei só pra matar o rei. Olha só, mentir pra assassinar um homem, cara. Olha isso, olha que baixeza, cara. Olha a merda de divindade que esses filhos da puta, cara, acreditam, cara. Olha que idiotice isso, cara. Né? Aí ele continua aqui, mentira, pois Satanás tem voz na Bíblia e nunca mente, né? Porque isso aqui eu coloquei agora, isso aqui é coisa minha que eu tô colocando, porque ele diz aqui, ó, Satanás não tem voz na Bíblia para dizer mentiras ou verdades. Eu tô falando mentira, porque segundo as narrativas bíblicas aqui, Satanás tem voz sim, porque tem lá, então disse Satanás ao Senhor, então tem narrativas bíblicas lá sim, falando o que Satanás disse, falando o que Satanás não disse, só que todas as vezes que está lá mostrando as narrativas de Satanás, em nenhum versículo ele mente. E vocês não conseguem engolir isso, né? Tô ligado. Aí ele fala assim, ó, achei interessante sua posição referente a Satanás, já que você critica tudo que se refere a Deus, mas quando se refere a Satanás, você defende. Não, cara, eu não tô defendendo ninguém, cara. Eu tô lendo a Bíblia para as pessoas. A Bíblia está me provando categoricamente que não existe uma mentira saída da boca de Satanás. Assim como a Bíblia está me provando categoricamente que toda hora esse Deus aqui está mentindo, cara. Olha só, no próprio Novo Testamento as mentiras continuam, porque segundo aqui as narrativas aqui do Novo Testamento, o tal de Jesus disse, eis que volto nesta geração. Aquela geração lá, já se passou 2000 anos e ele nunca voltou. Ou seja, quem está mentindo toda hora aqui são os personagens deusísticos, cara. Isso aqui, cara, independente de eu acreditar ou não, eu estou lendo o que a própria Bíblia está afirmando categoricamente, cara. Eu estou mostrando para as pessoas a narrativa bíblica, cara.
Aí, continuando aqui, quando se refere a Satanás, você defende que ele não fala mentiras. Sim, dentro das narrativas bíblicas, e foi isso que eu disse. Eu desafio você, como qualquer padre, como qualquer pastor de merda, trazer pelo menos um versículo que narra esse tal de Satanás aí, dizendo uma mentira. Daí o desafio tá aí até hoje, cara. Nunca ninguém foi capaz de trazer um versículo pra mim. Ali, aí, tá vendo? Olha aí, Satanás tá mentindo nesse versículo agora. Nunca! E nem vai acontecer isso, cara. Não existe. E isso vocês vão ter que engolir, cara. Então Satanás, aí ele escreve, então Satanás é infinitamente melhor que Deus? KKKKK. Sim, segundo a mitologia judaica, segundo esse livrinho aqui que tu acredita, sim. Porque eu te desafio também a mostrar pra gente qualquer coisa absurda, qualquer coisa insana que esse Deus aqui já fez e que o tal de Satanás não seria possível também de fazer o pior, né? Porque se tu pensar que esse Deus aqui existe de fato, se tu pensar que Satanás também existe de fato, quando esse Deus aqui mata geral, incluindo crianças e mulheres grávidas, se existe realmente um Satanás e Satanás está vendo tudo isso que esse Deus está fazendo com os seres humanos, tu acha que Satanás vai estar o quê? Chorando? Ele não vai estar rindo? Pensa comigo, se Satanás existe e vê todas essas maldades que esse teu deusinho de bosta aqui faz com os seres humanos, imagina, não, só pensa um pouquinho, né? Imagina a situação lá, né? O tal de Davi vai lá, transa lá com Betsabá, engravida Betsabá, né? E é adultério, né? Isso é adultério. O que a Bíblia fala sobre adultério? Que ambos devem ser o quê? Apedrejados até a morte. Mas quando isso acontece com o rei Davi, esquece, vou passar a mão no meu filhinho Davi, esquece aquilo que eu falei, esquece que a minha palavra não pode voltar atrás, né, hipócrita? Agora, quando é com Davizinho é meu queridinho, Davizinho pode sim cometer adultério, pô. Eu não vou fazer nada com ele, não. Mas aquela criancinha que nasceu lá, o filhinho dele de 7 dias, esse eu vou assassinar. Não é assim? Então você tem um Deus que mata uma criança, que nada tem a ver com o pecado do pai, porque na Bíblia adultério é pecado. E está escrito lá o quê? Que quem faz isso deve ser apedrejado até a morte. Mas Davi foi apedrejado até a morte? Betsabá foi apedrejada até a morte? Claro que não, meu amigo. Claro, porque quem escreveu essa merda aqui? Foi a porra da realeza, cara. Davi não era rei? Tu acha que ele mesmo vai falar um bagulho? Tu acha que ele mesmo vai escrever algo pra ele mesmo se fuder? Lógico que não. Só tu que é o idiota que tá achando que essa merda aqui é a palavra de um Deus, cara. Acorda pra realidade, meu amigo. E aí ele dá risada ainda. Tipo, sim, mas na Bíblia, realmente, cara, esse Deus aqui é pior do que qualquer personagem já descrito pela mente humana, meu amigo. Aí ele termina assim, ó. Sobre Jacó e sua mentira, me admira aqui um relato totalmente humano. Agora aqui é relato humano, tá entendendo? Quando o cara escreve lá, Jesus ressuscitou, aí já não é relato humano. Aí o escritor estava, entendeu? Inspirado por Deus. Mas na hora que ele quer, aí já não é mais. Aí não, agora esse relato é puramente humano. Não, nessa parte o escritor não estava inspirado por Deus, não. Tá entendendo? Aí ele termina assim, ó. Sobre Jacó e sua mentira, me admira aqui um relato totalmente humano, onde alguém engana outra para obter de benefício, seja usado para criticar Deus. Deus mente e Satanás é justo? Ele pergunta no final, sim, segundo a Bíblia, sim. E o que acontece aqui não é o fato de Jacó ter mentindo, o idiota, e isso eu deixei bem claro no vídeo. O problema aqui é Jacó ter mentindo em nome do próprio Deus, e a narrativa ainda afirma categoricamente que esse Deus aqui abençoou o cara. O problema é isso, o problema é esse Deus abençoou Jacó. Porque então esse Deus está abençoando um mentiroso. Esse Deus aqui está abençoando a mentira. É isso que eu quis deixar bem claro no vídeo. E você, como um bom hipócrita, um bom filho da puta de um cristão, você veio no meu vídeo falar tanta merda para passar vergonha. E eu vou deixar bem claro, qualquer cristão de bosta que vier no meu canal falar merda, eu vou sempre sim estar fazendo um vídeo como esse para provar para todos os meus inscritos aqui o quão todo cristão, é todo sim, eu não uso papa na língua não, é todo. No que tange defender a mitologia judaica, todos são hipócritas e desonestos, porque todos agem igualzinho, não tem o que tirar, não tem o que pôr. Todo cristão age igualzinho esse tal de Augustus Ferrari.
Galera, vou ficando por aqui. É um desabafo também, porque, cara, eu não aguento a mentira, cara. E sempre que a pessoa mentir, ainda mais no meu canal, eu vou estar sempre aí desmascarando esse mentiroso. Valeu, galera. Fiquem na paz aí. Até o próximo vídeo. Valeu!